Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Realmente, a graça e a paz estejam com os irmãos. Admito que essas canções realmente aquecem o coração. Ouvir a igreja cantando realmente incendeia de alegria o nosso espírito. Canções bíblicas que transmitem verdades profundas a nós e através de nós, da nossa gratidão a Deus. Deus seja louvado através do cântico nessa igreja. E através da palavra que nós também teremos servido aqui por Deus, apesar de mim. Realmente é um texto que previamente não se espera normalmente como um texto de Neemias 8, esse de Neemias 10, mas, irmãos, se eu conseguisse transmitir uma fagulha do que Deus tem me ensinado, seria deslumbrante. Mas tem um problema, mas temos esperança plena, Deus e sua palavra, Deus e seu Espírito. Isso é a maravilha do Evangelho, é um tesouro em vasos de barro. Então, vamos para esse texto, continuando a nossa série, o caminho do avivamento. Hoje nós chegamos ao último versículo de Neemias 9 e o capítulo de Neemias 10, intitulando a mensagem, Levando Deus a sério. Levando Deus a sério. Então, vamos fazer a leitura, a princípio, apenas do último versículo do capítulo 9. Somente versículo 38 de Neemias 9. Que diz: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Vamos novamente orar. Glorioso Deus, dependemos de Ti, suplicamos a Ti. Nós neste momento, espiritualmente curvados de joelho, com a boca no pó, clamamos, fala a nós, que o Teu Santo Espírito poderosamente fale conosco, pelo Teu texto, pelo Teu poder, pelas Tuas Escrituras, pela Tua graça e Tua misericórdia. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que este texto fale conosco e mostre-nos Cristo, nos firme na fé e receba, Senhor, a resposta adequada de corações fiéis, pela Tua graça e pelo Teu favor. Só em Ti esperamos, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estabelecemos aliança fiel. Irmãos, pense bem, você assinaria um compromisso de obedecer a Deus essa semana, ou, caso contrário, você perderia a sua casa? Ali, saída do culto, final da pregação, caneta e papel, você assinaria, essa semana eu vou obedecer a Deus. Se eu não obedecer, pode levar meus bens. Carro, celular, casa, pode levar. Assinaria? Bom, você assinaria um compromisso de que você vai buscar santificação essa semana? Ou você sofreria prejuízo? Você se disponibiliza, me dê prejuízo se eu não buscar santificação essa semana. Pode, eu assino, me dê prejuízo se eu não me santificar essa semana através da leitura, através de Deus. Você assinaria um compromisso de que você leria as Escrituras, de que você oraria fervorosamente essa semana? Ou você sofreria alguma praga? Você assinaria isso na saída do culto? O que precisa para você ter essa convicção? Pois bem, neste enredo,
Os judeus estavam em tempos de reformas, como nós temos visto ao longo dos capítulos. Refazer muros caídos, destruídos, obviamente, pelo pecado deste povo, mas também refazer o povo, refazer a adoração a Deus, consertar pessoas, remendar almas, novamente construídas sob a palavra. Povo destruído e deformado pelos seus pecados. Então Neemias havia conduzido esse povo a reconstruir os muros de Jerusalém em tempo recorde, 52 dias, algo inimaginável em anos, ele fez em 52 dias, e o povo que estava motivado por Deus, desejoso então de ouvir a palavra, ouviu, buscou, se alegrou por ouvir, se entristeceu por causa dos seus pecados em um grande avivamento. Isso é que nós vemos chegando até o capítulo 9. No capítulo 9, o povo confessou os seus pecados e os pecados de seus pais, confessou a debilidade deles ao Deus de misericórdias. E aí, chegamos nesse momento onde este povo que atravessou todos esses desafios físicos, desafios espirituais, desejo pela palavra, avivamento, fervor, ele chega ao ápice de falar: vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança, um pacto com esse Deus, de que esse povo seguiria os mandamentos de Deus. E fizeram uma aliança fiel, de obediência. E se nós estabelecêssemos uma aliança com Deus hoje? E se nós estabelecêssemos uma aliança com Deus hoje? Um compromisso coletivo, público, sob dano nosso? Vamos ver o que isso significa nesse texto e o que Deus quer então nos ensinar a partir desta narrativa, para que pela graça de Deus, levemos Deus a sério. Levemos Deus a sério. Primeiro ponto, levemos Deus a sério no compromisso, no nosso compromisso. Então, vamos fazer a leitura desde o 9:38 novamente até o 10:29, uma grande leitura aqui. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os seus irmãos, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgate, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jádua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Hassabna, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Harim, Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros,
os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Só até essa parte A. Firmemente aderiram a seus irmãos. Bastante nome estranho, obviamente é outra linguagem bem diferente da nossa, isso daqui são transliterações, alguns nomes chegam a nós e são até comuns, Daniel está aí para provar isso, mas outros nomes não comuns, pelo menos na nossa linguagem, e são estranhos aqui, mas coube a Deus registrá-los, eles têm importância aqui histórica. Nós não podemos esquecer que, quando este movimento todo começou, o povo pediu para ouvir a palavra. Essa é a ênfase que não pode fugir das nossas mentes. O povo suplicou para ouvir, se ajuntou para ouvir como um só homem e ouviu por horas a palavra. E a partir daí, vários e vários dias, ouvindo a palavra, celebrando a palavra, clamando para ouvir mais da palavra. Ouviu, aprendeu e aplicou, respondeu em emoção, razão e ação. O povo está respondendo à pregação da palavra. Nós podemos ouvir as melhores mensagens e não mudarmos nada. Este é o problema. O David falou 2 semanas atrás de que irmãos podem ouvir grandes mensagens, escutar domingo após domingo a palavra de Deus fielmente pregada, mas permanecerem sem mudanças. Melhor seria se eles não tivessem ouvido nada. Lhes seria melhor se fossem surdos. Lhes seria melhor se ouvissem a palavra e nada mudasse na sua vida. Lhe seria melhor não ter ouvido. Essa igreja, Terceira Igreja Batista em Presidente Prudente, essa igreja tem pregado o Evangelho. Eu falo com convicção, com sinceridade de coração. Esta igreja tem pregado o Evangelho. Esta igreja tem falado das Escrituras. Nós sabemos, é claro, nós não atraímos multidões por sermos interessantes ao gosto destes tempos, dessa geração redes sociais, dessa geração conforto. Realmente, não atraímos multidões, tem lugares vazios aqui entre nós essa noite. Mas nós falamos das Escrituras, para que o Espírito Santo atraia a quem Ele quiser atrair pela sua palavra. Confiamos na palavra e no Espírito. E aí vocês podem me repreender se eu estou errado, mas esse púlpito tem jorrado água aos sedentos. Não é por falta das Escrituras que o sedento padece nesta igreja, mas é por não querer se molhar. É por não querer se molhar. Não basta ouvir. Precisa reformar a si mesmo, precisa de uma firme decisão, o conhecimento precisa produzir frutos, o sentimento e a razão precisam produzir ação, resposta, atividade. A ação, aqui no nosso texto, destes que ouviram a palavra e se curvaram perante o Deus da palavra, é uma aliança firmada. Estabelecem um pacto, escrevem esse pacto. Olha isso, não é algo de boca para fora, não é algo de improviso, algo formalizado e escrito, redigido, pensado. É uma firme decisão, Selaram aqui os líderes do povo, Neemias, os sacerdotes, os levitas e suas famílias, os chefes do povo citados aí, ou por nome da família, representando mais do que eles. Tanto que Esdras, que está tão envolvido no capítulo anterior aqui,
ele a partir daqui não está aparecendo nominalmente, mas ele está aqui no meio, através do nome da família. Então, nós temos exemplo de liderança no comprometimento. Mas também o restante do povo e todos que tinham se separado de outros povos para seguir a Deus, todos que tinham entendimento e saber, aderiram. Isso nos mostra, olha, porque nós somos credo-batistas. Quem adere? Aquele que tem entendimento e saber. Pode ser jovenzinho, pode ser filho, pode, mas a partir de que demonstra o conhecimento, o saber. Nós estamos vendo uma volição, nós estamos vendo uma escolha, sim, nítida e consciente. Mas estes que tinham essa possibilidade, aderiram firmemente a seus irmãos. Aderiram firmemente em coletivo. Não se trata de algo particular e pessoal, é algo público, em forte união. São pessoas que não tinham se misturado com outros povos e religiões, não tinham profanado a lei através disso, mas que estavam separados para Deus, conforme Ele exigia. Eles se comprometeram com Deus. Eles se comprometeram uns com os outros aqui, firmemente, não frouxamente. Firmemente aderiram aos seus irmãos. Irmãos, pensem nisso. Se após ouvir a palavra, a pregação de domingo à noite, todos nós assinássemos o mesmo propósito. Imaginem vocês, se depois de ouvir uma mensagem que tem uma conclusão e todos falam essa conclusão é bíblica, é isso que Deus quer, então faremos. A igreja em uma só voz, faremos. E todos assinassem sob dano, faremos. Imagine após a pregação o anseio por obedecer a Deus, ser tão grande em nós e tão coletivo entre todos, que todos que entenderam a mensagem assinassem o mesmo propósito. Não, irmãos, não é por empolgação, esse é o problema, não é por empolgação. O povo aqui, neste contexto, estava ouvindo há semanas, estava pensando, estudando, eles redigiram uma oração maravilhosa no capítulo 9, de estudo da palavra. Eles estão aqui redigindo aquilo que eles vão compactuar com Deus. Usaram a razão, pois só os que não podiam entender estavam excluídos aqui. Todos que podiam fizeram aliança, e não desleixadamente, mas firmemente. Temos aqui mais um momento deslumbrante, maravilhoso das Escrituras. Houve alguns momentos assim nas Escrituras, e eu amo um momento, eu gosto muito, repito deste momento, na reforma do rei Josias. Então lá no segundo livro dos reis, capítulo 23, versículos de 1 a 3, segundo Reis 23, de 1 a 3, que diz: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Momentos sublimes da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo celebrada em aliança com o Deus da palavra. Momentos que, infelizmente, deveriam trazer vergonha para nós. Eu já disse isso, salvo muito erro, foi este ano.
mas me marcou, e o que marca a gente repete. Vou repetir de novo. Estudando esse livro dos Reis, em EBD, anos atrás, a irmã Luzia, ela, com os olhos já marejados, a gente teve uma aula muito emocionante mesmo da palavra de Deus. Neste texto aqui de Josias, ela disse exatamente isso marcou, rasgou mesmo e está marcado, é uma cicatriz, está lá escrito. Palavras da irmã Luzia: o que nos impede de fazermos isto? O que nos impede de fazermos isto? O que te impede de tomar um posicionamento firme e convicto? O que te impede de assinar uma resolução final? O que nos impede de assinarmos um pacto uns com os outros, de servirmos fielmente a Deus? Precisamos aplicar isso em nossos corações. Não basta ouvir, precisa agir. Não basta ouvir, precisa agir. Quanto você tem ouvido este ano? Nós estamos caminhando para outubro. Quanto você tem ouvido da palavra esse ano? Somente esse ano. Sobre o muito que você precisa mudar, sobre decisões que você precisa tomar, sobre posturas que você precisa reformar, e o quanto você realmente mudou, o quanto você seguiu. A palavra de Deus tem transformado você, ou você está endurecido? Mateus 7, de 24 a 27, Jesus diz, depois do sermão da montanha, depois de explicar o seu reino, depois de mostrar qual é a sua lei, a lei do amor e o procedimento adequado do discípulo, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Este é o que ouve e cumpre, ouve e pratica. Versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ouvir não é suficiente. Quem ouve e não pratica terá a ruína, não pequena, uma grande ruína. Quem ouve e pratica está firmado na rocha que é Jesus. Está firmado na rocha. Ainda como aplicação, o avivamento é mudança coletiva. Quer ver um grande avivamento? Terá que ter uma mudança coletiva. Não haverá mudança forte e significativa nessa igreja se não houver um conjunto unido, uma comunhão de objetivos, um pacto. Enquanto não valorizarmos a união sob as Escrituras ou abaixo das Escrituras, desde a liderança até seus membros, não veremos as maravilhas que Deus pode fazer nesta pequena e frágil igreja. O Deus grande e forte, que é o Deus dessa igreja. Ele pode fazer maravilhas, não veremos se nós não estivermos unidos sob as Escrituras, num mesmo objetivo. Romanos 15, versículos 5 e 6, Romanos 15, 5 e 6, dizem: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, unidos com uma forma, a forma de Cristo, nós
em concordância, glorifiquemos. Nós precisamos de união, nós precisamos de um mesmo objetivo, precisamos estar pactuados uns com os outros. Isso é necessário para um grande avivamento. Segundo ponto, levando Deus a sério nas Escrituras. Versículos 29, a parte B aí, até o 31. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Estamos aqui vendo que esta aliança é feita numa imprecação. Olha a importância disso, numa imprecação. É rogando praga, tá? É rogando o mal. Olha a seriedade disso. É se dispondo ao dano, é sob pena de maldição, é prometer obedecer às Escrituras. Isso é levar Deus a sério. E ainda, não só numa imprecação, mas num juramento, é algo solene, uma disposição total a obedecer, de tal forma que toma ares de legalidade aqui. Você se coloca à disposição praticamente de um tribunal a proferir isso. Pode ser verificado, está assinado, tem poder legal, eu vou obedecer. Que fique claro para todos, essa aliança não é de salvação, tá, irmãos? Não é de salvação, só que ela importa para a salvação, ela importa. Essa aliança não é de salvação. Ninguém é salvo por se comprometer a obedecer, mas ninguém, sendo salvo por Deus, deixa de se comprometer. Ninguém é salvo por se comprometer a obedecer, mas ninguém, sendo salvo por Deus, deixa de se comprometer. Esse pacto, então, é semelhante a um teste de salvação. Ele não causa a salvação, mas testa se você é realmente salvo. Compare, sei lá, um teste de gravidez. O teste de gravidez engravida alguma mulher? Não. O pacto de obediência salva alguém? Não. Mas o teste de gravidez mostra se está grávida. E o seu pacto de obediência mostra se você está salvo. É uma evidência. É uma evidência. Então o salvo, despertado pelo Espírito, despertado pela palavra de Deus, vota seriamente que obedecerá a Deus junto à igreja. Nós falamos sobre votos e juramentos na Confissão de Fé Batista de 1689. Não sei se lembra, faz pouco tempo, foi em 2 de junho de 2024. Faz uns dias aí na IBD. Com David, capítulo 23, sobre juramentos lícitos e votos. E começa assim o trecho: o juramento lícito é uma parte do culto religioso. É parte do culto, você adora a Deus se comprometendo com Ele. E como você faz isso? Resposta à mensagem, orações. Então, cânticos. Você chega e você canta aqui, você se compromete muito com aquilo que você canta. Você está prometendo muita coisa. Você está cumprindo aquilo que você promete perante Deus. Isso, se parte de um coração sincero e de um compromisso sério, é culto a Deus. Sob a sua palavra, o juramento é culto a Deus, conforme os padrões de Cristo. Não
se trata de firmar uma nova aliança, mas uma disposição séria a seguir a aliança da fé, mergulhar na aliança com Cristo e cultuar a Deus com o seu firme propósito. É finalmente você olhar com seriedade para as coisas do alto, como nós vimos domingo passado com o pastor Ciro, os bens celestes, e levar Deus a sério, mortificando a carne. É esta seriedade para com Deus, dizendo: eu vou seguir. Cansei de viver fingido ou mancando, inconstante. Deus tem me conduzido pela sua palavra e pelo seu Espírito em uma aliança com Ele. Eu vou fazer isso. Essa é a coragem, essa é a disposição, essa é a ação, essa é a resposta. Não vou falhar, disposto a ter prejuízo se falhar. Podem me punir se eu falhar. Você está confiando muito em si mesmo. Não, não é confiança em si, é entender que nada mais importa do que cumprir. Nada mais importa do que obedecer. Se eu falhar, é mais terrível eu falhar com Deus do que eu ser punido. É mais odioso o pecado do que a correção e a disciplina. Mais terrível é pecado do que tomar uma multa. Mais terrível é ficar relaxado no servir a Deus do que perder bens. Mais terrível é a iniquidade do coração do que ser apedrejado. Eles firmaram uma aliança com várias cláusulas aqui. Primeiro, andariam na lei de Deus, é a seriedade para com a palavra de Deus. Eles buscariam cumprir de todo o coração a vontade de Deus. Sejamos igual Deus quer, crescendo em santificação. Não teriam casamento misto, seus filhos se casariam com pessoas do povo de Deus. Isso é lutar contra a ameaça externa, a ameaça ao servir a Deus, a ameaça dos seus filhos na continuidade deles servirem a Deus, ou dos filhos deles em crescerem no ambiente de serviço. Só quem é casado com uma pessoa que não é cristã sabe a dureza de tentar continuar servindo, a dureza de levar os filhos sozinho para os caminhos do Senhor. Nesse sentido, eles não teriam casamento misto. É perigoso demais. É devotar o seu coração a alguém que não devota o coração a Deus. Nós devemos buscar aliar-se e ter comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. Não viver em um pacto com quem não tem comunhão com Deus. Em terceiro, respeitariam o descanso. Respeitariam o descanso, o dia do Senhor, sem desprezar descanso e adoração. Como desprezariam? Buscando lucro nesse dia. Tantos ainda contam com o domingo para produzir, para trabalhar. Tem a opção de não fazê-lo, mesmo que seja para seu prejuízo. E isso é bom. Tomar prejuízo por separar algo para Deus, isso é maravilhoso. O que é melhor, Deus ou este lucro? É nisso que está a balança. Então, eu vou render a semana, vai ajudar a manter a semana mais tranquila. Você despreza a sabedoria de Deus por instituir, porque fala: eu sou mais inteligente que Deus. Ele deixou o domingo aí para descanso, mas eu acho que eu sou mais esperto usando este dia. Lembrando, não estamos falando daquele que trabalha em serviços de amor ao próximo, de socorro ao próximo, e escalas que permitam isso, mas é o voluntariamente se dedicar àquilo que te traz lucro, tendo essa opção de não fazê-lo. Domingo deve ser o dia esperado para alegremente adorar, alegremente. Nós temos aguardado o domingo, ansiamos pelo dia de nos unirmos com os pactuados perante Deus.
deve ser um dia preparado, separado, dedicado para louvor e comunhão, descanso e celebração. Eles também respeitariam aqui o ano sabático. A cada 7 anos, do 7º ano ali, eles não vão para a lavoura produzir, eles só usam o que automaticamente, o que naturalmente a terra produz, para dar descanso para a terra. Essa era uma lei de Deus para Israel. Eles voltariam a fazer isso. Isso daqui é confiança, isso é confiança. Entender que você não vai produzir, mas vai ter sustento por Deus. E também a proclamação do fim das dívidas. Então, a cada 7º ano, perdão dos devedores. O meu irmão judeu está devendo para mim, está perdoado. Chegou nesse ano, está perdoado. Todos começam do zero, é buscar o bem social, é buscar o bem do irmão. É você parar de pensar em como você lucrar e confiar em Deus e amar confiando em Deus. É isso que eles estavam dizendo. Vamos amar e confiar mais em Deus, e menos no dinheiro, menos no lucro, mais no descanso em Deus. Vamos adorá-lo por isso. Isso ensina confiança e perdão, suficiência em Deus e misericórdia para com o pobre, e nós precisamos aplicar em nossos corações. Precisamos de uma aliança fiel com a nova aliança em Cristo. Cada um de nós aqui precisa de uma aliança fiel, firmemente estabelecida com a nova aliança em Cristo. Essa aliança de levar Deus a sério é se lançar na fé, por meio da graça, na aliança da salvação. Isso é olhar com fé para Cristo, para a cruz, para a aliança que Cristo fez com Deus. É se lançar nela com todas as forças e sem resguardar em si mesmo esperança. Deus fez uma aliança com Cristo, em que Cristo obedeceria perfeitamente e mereceria vida, mas sofreria a morte no lugar de sua igreja, no lugar do seu povo. O Pai fez aliança com o Filho, selada na cruz, exposta no aceite da ressurreição. Nós somos apenas beneficiários. O mediador é Cristo, quem assina é Cristo. O nosso fiador é Cristo. Nós não assinamos a nova aliança, é Cristo que o faz com o seu sangue. De inimigos nos fez amigos. De pessoas que estavam longe, nos chamou à sua mesa para servir no banquete a si mesmo para nós. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que nós podemos menosprezar a obediência. Não somos salvos por nossa obediência, mas certamente seremos condenados por permanecermos em nossa desobediência. Se você não aderir firmemente ao pacto de seguir a Cristo com a igreja, o inferno está próximo de você. Hebreus 10, de 24 até 27. Hebreus 10, 24 a 27, diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O nosso pacto não é só vertical, nós para com Deus, mas é horizontal, nós para com os nossos próximos. Todos estes precisam de vocês, e você precisa então estimular ao amor, estimular as boas obras. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Leve a palavra de Deus a sério. Estamos falando de eternidade.
estamos falando de céu e inferno, estamos falando de regozijo eterno ou punição eterna, sofrimento e agonia eternos. Leve a palavra de Deus a sério. Terceiro ponto, levando Deus a sério nas ofertas. E terminando o capítulo com 32 a 39. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e de todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Deus e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, e como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Por fim, eles decidiram impor sobre si um forte compromisso, também financeiro. Então, primeiro, obedeceremos à lei. Segundo, não teremos casamento misto. Terceiro, observaremos descansos, confiando em Deus e o adorando. Agora, o quarto, sustentar o serviço da casa de Deus e manutenção do culto, que estão nos versículos 32 e 33. Então é comprometer-se com Deus e com os irmãos ao se comprometer com o culto. O sustento da igreja, a promoção de cultos, proventos pastorais no nosso caso, não é possível deixar isso de lado se você ouviu a palavra de Deus e quer levar Deus a sério. Não existe ponto da sua vida que você se resguarda, não existe assunto que você se constrange, a sua vida é por inteiro dedicada a Deus. Além disso, quinto, lenha para a manutenção das ofertas. Versículo 34, isso daqui nem é lei, isso aqui não está na lei de Moisés, mas eles se propuseram. Poderia ser aqui semelhante ao café da manhã na EBD. Não é lei, não é obrigação, mas tem irmãos que voluntariamente revezam e servem aí por graça, por alegria, outros irmãos. Ou seja, vai além em amor e dedicação.
Em sexto lugar, primícias, 35 a 37. Deus não é Deus de sobras. O primogênito, não caçula. O primeiro, não o segundo. Cabeça, não cauda. São coisas muito atribuídas a nosso Deus. Servir a Deus é em primeiro lugar. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Contribuir deve tomar liderança para você também. Não veja se vai sobrar. Confie que Deus é suficiente e que realmente Ele provê. Você tem essa disposição, essa fé? Em sétimo lugar, o dízimo dos dízimos. Versículos 38 e 39. Aqui está o exemplo da liderança. A liderança também participa, a liderança também contribui. Então todas as tribos tinham terras e produções e lavoura, eles levavam muito mais do que aqui a gente falou hoje de manhã, é mais do que aquilo que a gente chama de dízimo, é mais, tá? Então começa falando sobre o terço do ciclo, que na verdade na lei é o ciclo, mas a gente entende que pós-exílio teve alguma coisa monetária que reconfigurou. Só que, chegando então, isso para sustentar todas essas tribos, eles também, para sustentar o templo, davam o dízimo do que eles tinham recebido como dízimo. A liderança também contribui. Se recebe, dê também daquilo que recebe. Se recebe ofertas da igreja, oferte daquilo que foi ofertado a você. Dízimo daquilo que foi dos dízimos. Assim, ofertas e sustento para o serviço, para a continuidade, para a manutenção. Vocês estão vendo, nós podemos chegar em casa e conferir a mensagem gravada. Nós podemos aqui aproveitar de ventiladores e, se Deus permitir, quem sabe até o final do próximo mês, de ar-condicionado aqui dentro. Quem sabe? Nós podemos ver essa igreja do jeito que ela está, nesse prédio, neste local. Nós podemos sustentar ministro da palavra. Tudo isso com custo. E os irmãos participam disso voluntariamente. É por aderir firmemente a um pacto. É pela responsabilidade do coração e o amor à obra de Deus. De coração. Eles se dispuseram a manter a casa de Deus. Ela tinha sido reconstruída, mas era para ficar de pé e não para cair novamente. Precisamos aplicar isso em nosso coração. Você leva Deus a sério em seus rendimentos? Você tem zelo pela igreja de Cristo, pela adoração a Deus? Como você tem demonstrado isso através das suas finanças? Com sobras. As correntes do dinheiro estão prendendo o seu coração? Dói ouvir falar de dinheiro na igreja? É algo que você já começou a falar de dinheiro, estou incomodado. Ou pensa assim, olha, tem tanto vigarista aí nas igrejas hoje em dia, que só estão querendo dinheiro do povo. Concordamos muito, a fé virou negócio, em igrejas que não pregam a palavra de Deus. O mundo corrompe tudo, e até em nome de Cristo, mas falsamente em nome de Cristo. Mas isso não é desculpa para você descumprir a palavra de Deus, isso não é desculpa para você se isentar de cumprir as Escrituras. Mas ao contrário disso, em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, é com disposição, é solenemente, mas alegremente, é com vontade. Concluindo, nós temos uma resposta
que deve ser entendida aqui pelos irmãos é o nosso pacto de membresia. Nós temos um pacto que abrange semelhanças com esse pacto que eles fizeram. Nós, à semelhança das Escrituras, vendo aqueles que creem verdadeiramente se compactuam em santidade e serviço mútuo, nós temos um pacto. Ele atinge todos esses compromissos e todo membro dessa igreja compactua. Todo membro dessa igreja o afirma. Vocês lembram? Não é curto este pacto, mas eu queria convidar todos os irmãos que são membros dessa igreja a lerem este longo pacto, prestando atenção em tudo o que você se compromete ao ser membro dessa igreja, tudo aquilo que você se compromete para com Deus e para com o próximo nesse pacto. Vamos fazer então a leitura do pacto a uma só voz, mesmo sentados. Leiamos. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e batizados, sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimo-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja em que possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Este é o pacto que vocês têm uns com os outros e que vocês proclamaram a serem membros dessa igreja.
Vocês cantaram em grande voz: amado da minha alma, eu quero viver por ti. Você faz votos e você precisa aderir firmemente aos seus irmãos nestes votos. Será que temos áreas em nossa vida que estamos negligenciando o nosso compromisso com Deus? Será que estamos levando Deus a sério? Qual compromisso precisamos assinar com Deus hoje? Qual compromisso você está precisando assinar com Deus esta noite? Qual compromisso precisamos assinar com Deus hoje? Que Deus abençoe para nos comprometermos verdadeiramente com Ele, levando Deus a sério.